Olá, bom dia, graça e paz a todos. E para todos que fazem parte dessa assembleia ou desta reunião em que acompanham, cotidianamente as, as revelações do Senhor para colocar em prática na sua vida e edificar a sua fé e alimentar a sua esperança na força do Criador e na sua orientação. Nesse instante, nós entraremos na sua casa com a sua permissão, pedindo licença para que nós possamos levar o alimento do Senhor com toda a satisfação, com todo o prazer e com toda a alegria. Antes de tudo, eu quero pedir para que os irmãos que fazem esse acompanhamento e aonde chegar esta mensagem, que ela possa estar modificando a sua vida, que ela possa estar edificando e trazendo glorificação diante da presença do Senhor Jesus com exaltação do poder que há sobre nós, que veio do Senhor. Eu quero que a palavra do Senhor penetre a mais profundeza da alma e edifique com o poder do Espírito que está sobre nós. Dando graças ao Senhor por tudo aquilo que tem nos feito, aquilo que Ele ainda há de nos fazer. E por tudo que se realizará em nossas vidas. Dou graças por mim, por ti, por vós. Dou graça por tudo aquilo que tem diante de nossos olhos, para que nós possamos juntos louvar, enaltecer e glorificar o nome do Eterno para com todo sempre. Senhor meu Deus, Pai Criador do céu e da terra, manifestador do seu poder, e que a tua soberania esteja sobre cada um de nós, que nós possamos reconhecer o poder de vós sobre nós. E neste momento que nós venhamos assumir e que o seu poder, meu Senhor Jesus, multiplique cada vez maior e mais forte em nossas vidas. Pai, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que as portas das revelações se abram e que possa estar penetrando, meu Senhor Jesus, dentro do lar de cada um, para que a tua glória, Senhor, e o teu poder cada vez mais forte venha reinar soberanamente em nossas vidas. Por isso eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, abre o entendimento do meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, aquele que está à nossa retaguarda e todos que vão ouvir, meu Senhor Jesus, a sua revelação, e que eles possam fazer verdadeiramente valorizar, como edificação para a vida de todos aqueles que crêem nas tuas palavras. Por isso, neste momento, nós estamos diante de ti, louvando e bendizendo, dando graças por tudo, pelo fôlego de vida, por nós podermos enxergar, caminhar, que nós podemos ouvir, falar, nos locomover, dando graça pelo pão e pela água, dando graça pelo ar, pelos pássaros, pelos animais, pelas árvores, dando graça, meu Senhor Jesus, por tudo aquilo que tem se realizado em nossas vidas. Pai Santo, justo e eterno, único e verdadeiro, capaz de transformar água em vinho, e pelo seu poder, nesta manhã nós estaremos aqui oferecendo louvor, exaltação, glorificação e alegria e manifestação aos nossos corações. Graças te damos por tudo, louvamos e bendizemos, enaltecemos, exaltamos seu nome em todos os lugares, hoje e eternamente para convosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós hoje vamos estar revelando para você a questão de uma transformação e da mudança de um ser único e verdadeiro chamado Jesus Cristo, o que veio para se cumprir, com tudo aquilo que tinha prometido, com tudo aquilo que ele nos prometeu, pois ele é o único que é fiel para cumprir com as suas promessas. E nesta manhã graciada de louvor e de adoração, de salmos, nós já estamos aqui preparados para levar mais um louvor, mais um elogio, fazer a nossa ponderação, aos corações,
daqueles que ainda por alguns instantes estavam sendo manuseados, manipulados por um sistema religioso que durante anos e anos vem aprisionando os seres humanos, né, as suas irmandades, para tirar proveito das suas inocências. Mas quando a verdade chega, a liberdade assim prevalece. Amém? Acompanhe comigo aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16. E eu vou ler o versículo de número 15. Eu vou ler o versículo de número 15. Eu vou ler o versículo de número 15 até o número 17, que diz assim, olha: observe, acompanhe e analise junto conosco e tire suas conclusões, né? Porque não foi o irmão ou o pastor Norbelino que escreveu esses versos, não fui eu que simplesmente nós vamos estar lendo, e o que está escrito, se está escrito, eu creio. Que diz assim, ó: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conheçamos, segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne. Contudo, agora já não conheçamos deste modo. Versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se fez, não se fará. Se fez. A partir do momento em que Jesus foi até a cruz, crucificado, né, e disse: está consumado, ou seja, está concluído, o projeto que foi feito no passado se realizou, pois a própria Bíblia diz que ele veio, né, para cumprir, né, não veio para abolir, ele veio para cumprir tudo que estava sobre a lei. Cumprindo, ou seja, então está, né, decretado o fim, a falência, acabou, né? Agora tudo se fez novo, foi feito nova criatura. Mas isso aqui é só para os que querem, né? Hoje nós somos movimentados e movidos pela fé. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a força daquilo que se espera, o poder daquilo que se espera. E sem fé é impossível agradarmos a Deus. É impossível agradarmos a Deus. Mas bem, não é sobre essa questão que nós estaremos hoje realizando a nossa revelação, ou a revelação de Cristo para nós, né? Hoje nós estaremos aqui para lhe mostrar por que a Bíblia diz que, ora, daqui por diante, qual seria da agora que você está lendo aqui, ou quando Jesus foi até a cruz, ou quando ele, né, se colocou como o cumpridor da lei, o sacerdote, quando ele veio para, né, oferecer o seu sacrifício, né, vivo, né, como uma oferta suave às narinas do Pai. Quando ele disse: olha, se possível, apartar de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então ele estava dizendo ali: olha, eu vim, eu sei que é um sofrimento muito grande, mas esse sacrifício eu tenho que realizar, eu tenho que fazer com que ele se cumpra, pois eu vim para cumprir, não para abolir, mas para cumprir o que está escrito. Cumprindo o que está escrito, ou seja, a força acaba, né? O poder se desfaz, pois já se cumpriram, né? Então ele diz: se daqui, assim que daqui por diante a ninguém conheçamos, ou seja, né, tudo aquilo que foi ditado por intermédio da lei, né, por força da lei, né, encerrou, acabou. Não conhecemos mais segundo aquilo ali, né? Hoje nós conhecemos, né, para que a gente deixe, né, segundo a carne, ainda que também
tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne. Contudo, agora já não conheçamos deste modo. Assim que, se alguém está, você está em quem hoje, irmão? Você está em Jesus de Nazaré? Você está em Jesus, o Nazareno? Ou você está em Jesus Cristo? Hoje, depois da cruz, nós estamos em Jesus Cristo. Antes da cruz era Jesus de Nazaré. Todo conhecia como Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o filho de José. Hoje nós estamos em Jesus Cristo. Hoje é Jesus Cristo. Nós estamos hoje em Jesus Cristo. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para nós fazermos uma mudança, uma retrocedência, eu peço que você, se quiser, irmão, acompanhar, se quiserem acompanhar, no livro de Hebreus, capítulo de número 3, né? E o versículo 1 ao versículo de número 6. Entenda e observe o que a Escritura Sagrada revela para nós. Porque a palavra é o poder da sua força e da sua manifestação para as demais coisas. Segundo a Bíblia, o único ser que foi formado com as próprias mãos, né, foi o ser homem, ou seja, Adão, né? O ser homem. As demais coisas foi por intermédio da palavra. E você está com a palavra sendo ditada na sua frente, diante da sua presença. A palavra do Senhor está sendo ditada. Observe o que diz aqui no capítulo de número 1 de Hebreus 3, que diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo, e só observe, né? Por isso, irmãos, santo, participante da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amém, irmãos? Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Foi. Observe que foi. Se fosse para dar continuidade, seria ou continuaria sendo, né? Mas ele disse que foi. Quando foi, acabou, já foi. Foi, né? Foi, não está mais. Foi, né? Não está, né? Vamos ver o segundo aqui, o versículo número 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edifica toda a casa, todas as coisas, é Deus. O que edifica todas as coisas é Deus. Versículo de número 5. E na verdade, Moisés foi fiel. Foi, não será, né? Quando a palavra diz foi, não será. Ou seja, quando foi, acabou o seu ciclo, né? Encerrou. Foi. Então, se foi, porque entrou outro, né? No seu lugar, o substituto, né? Teve o seu substituto, foi, né? Quando ele disse que foi, né? E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Moisés veio, né, para dizer, olha, vai ser assim, vai ser dessa maneira. Não é desta maneira, mas vai ser, vai passar a ser. Não é ainda, mas vai ser, observe. Versículo de número 6 diz assim, ó, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Confiança, porque a glória é de Cristo, né?
na glória do Senhor Jesus, foi manifestado o seu poder e a sua autonomia. Então, irmãos, quando Moisés apresentava o sacerdote, o ministro do sacrifício, né? Mas ele não tinha, né, o poder perpétuo de estabelecer. Então, chegava o seu período e ele também partia, ele também ia, ele também, né, deixava ou paralisava o seu, né, o seu governo, né, ali o seu período. E o sacerdote que sacrificava, né, que levava os filhos dos seus irmãos até o Criador, fraquejava também, fracassava. Né? Então, por isso que a Bíblia diz que todos que vieram antes de Cristo era salteador, era roubadores, ladrões, pois eles não tinham, né, força. No livro de Romanos 1, do capítulo de número 1 ao versículo de número 5, escute, entenda comigo o que é que a palavra de Deus vai nos revelar. Diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não era de Cristo, era de Deus. Né? Vamos observar. O qual antes prometeu pelos seus profetas na Santa Escritura acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todas as gente, pelo seu nome, né? Pelo qual recebemos, não receberá, recebemos, pela qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência, né, da fé. Observe que quando nós chegamos aqui, a mente se abre de uma forma tão grande que se o pastor ler isso aqui, as pernas dele se quebram. Por quê? Porque se Jesus foi enviado para sermos o nosso apóstolo, né? Então não preciso ir a ninguém, senão ao próprio Senhor, correto? Eu tenho que ir a alguém? Senão ao próprio Senhor, pois ele diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé. Aqui ele está escrevendo para que eu busque alguém ou busque a Cristo? Para todas as gente. Todas as gente. Ele não está dizendo que aqueles que foram batizados, aqueles que foram separados, que se reuniu em uma assembleia, em uma congregação, né? Ele está dizendo que é para todas as gente. Tanto faz preto, branco, moreno, mulato, loiro, ruivo, ladrão, assassino, criminoso, todas as gente. Está aqui na sua Bíblia. Está aqui a palavra, você pode conferir, né? Você pode tirar aí suas conclusões. Amém, irmãos? Então está aqui no versículo de número 5 de Romanos 1, do 1 ao 5, que diz assim, pelo qual recebemos, não receberá, recebemos, está no verbo presente, não está no verbo passado, está no verbo presente, recebemos, ou receberá futuro, é verbo futuro ou verbo presente, recebemos, receberá, estaria no verbo
presente, passado, ou futuro, não é isso? Mas aqui é recebemos, já recebemos. Para a glória de Deus, né? Aleluia. Hebreus, no capítulo de número 7, Hebreus 7, versículo de número 22 ao 24, observe o que a Escritura Sagrada, né, vai revelar para nós. Hebreus 7, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Leia comigo para você tirar suas dúvidas ou as suas conclusões. Hebreus, capítulo número 7, versículo de número 22 ao versículo de número 24, que diz assim. Nós vamos prolongar até o versículo número 25 para ficar melhor para nós, né? Diz assim, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Uma nova aliança, né? Uma nova aliança. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aquele foram feitos sacerdote. Aqueles foram, acabou, né? Então não tem mais sacerdote, não tem pastor. Não. Ah, mas mudou agora, mais sacerdote. Agora pastor, olha, era sacerdote, o que sacrificava, né? Pelos outros. Escute. E na verdade, aqueles foram, não será, foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, né? Então, como é que eu posso confiar em alguém que eu sei que ele vai morrer aí, dali para frente? Quem é que vai me guiar? Quem é que vai me ensinar? Quem? Observe, versículo de número 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perfeito. Quem é? Quem é o sacerdote de hoje, irmão? Quem é? Jesus Cristo, né? Aleluia. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegarem, ou se chegam, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é o nosso intercessor, irmão? Quem é o nosso intercessor? É o pastor? Quem é o nosso intercessor, irmão? Quem é que intercede por nós? Ah, é o pastor Valdomiro. Não, é o pastor Edizênio. É o pastor Lameu. Quem é que intercede por você, por nós, irmãos? Quem é, irmão? Lê aí comigo, irmão. Versículo de número 25 de Hebreus. Hebreus 7. Lê aí, em nome de Jesus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, segundo a Bíblia, né, Jesus ele pediu para que houvesse uma credibilidade, uma confiança na esperança que é Ele, né, para facilitarmos, né, para sermos verdadeiramente instruídos, porque esse aí não vai morrer mais. Eu confiando nele, eu vou confiar eternamente, perpetualmente, não é verdade? Porque se eu for colocar minha esperança, a confiança em alguém que é igualmente semelhante a mim, né, eu vou fraquejar, eu vou cair, eu vou, né, ter um limite. E aqui eu não tenho limite, porque Jesus é vivo e vive eternamente, né? Ele vai me ensinar hoje, amanhã, os dias que eu tiver, né, que necessitar de uma ajuda, ou seja, de uma orientação, ele vai estar diante de mim para que eu possa me declarar, para que eu possa me
anunciar, né? Então aqui está a verdade de Cristo, né? Aqui está a palavra do Senhor chegando para mim e para você. Observe, queridos, observe no livro de Romanos, Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 14. Romanos 8, versículo de número 14, né? A palavra nos orientando. Romanos 8, versículo de número 14, né? Isso é para a glória de Deus, né? Versículo de número 14. Não, vamos ler o versículo de número 12. Quem sabe a gente chega a um entendimento mais verdadeiro, mais concreto, né? Que diz assim, ó. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrerás. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora escute o versículo de número 15, que diz assim, ó. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Irmãos, havia uma lei, né? Havia uma lei no passado e tínhamos que viver por ela. Todos nós sabemos, nós não viemos antes da cruz, nós somos depois da cruz. Nós temos outro mandamento, né? Mas o que eu observo hoje é que eles querem trazer as coisas velhas e dar continuidade, pois Jesus disse que já se acabou, já passou, já não existe mais. Aquela era já foi, aquela cronologia já passou, já foi, não existe mais. Mas por que não existe mais? Observe como é que é dito hoje pela graça. Romanos, capítulo de número 10 e o versículo de número 8 diz assim, ó. Mas o que ela diz? Mas o que ela diz? Ela quem? A palavra de Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, o qual da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus é Jesus, né? Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se crer, né, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Né? Não precisa de mergulhar 10 vezes, 5 vezes, 9 vezes, né? Aí você, para finalizar, tá aqui no livro de Hebreus, né? Hebreus 10, versículo de número 8, que diz assim, ó. Como acima diz, sacrifício, oferta, holocausto, oblações pelo pecado, não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei.
Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tirar, né, as obras do passado e estabelecer as do futuro. Quer dizer, tirar o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, edificar, afirmar, né, o segundo. Então aqui está, né, na sua presença, a palavra de Deus, diante de você, diante dos teus olhos, diante do teu entendimento. Amém, irmãos? Amém? Aí está a revelação da palavra de Deus para mim, para você, para nós que temos um sacerdote hoje, que é Jesus Cristo. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Então, meu querido, não retroceda, né? Não retroceda. Pois no retrocesso você vai anular o sacrifício de Cristo e tentar fazer o seu sacrifício para que isso seja algo na sua vida. Então, não retroceda, né? Amém? Então, se a Bíblia diz que é para a gente não voltar atrás, né? Ou seja, esquecer tudo aquilo que foi feito, né? Pois não se faz mais, é neutro hoje, né? Tudo aquilo que se procede nas congregações, né? Hoje não é válido mais, porque senão nós estamos desfazendo ou blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Um forte abraço, que Deus assim lhe dê mais entendimento, que as revelações de Deus se manifestem cada vez mais forte na sua vida, né? E que o dia de hoje possa ser um dia especial para conosco. Por isso eu desejo para você um forte abraço, que vocês fiquem com Deus e até a próxima. Peço, irmãos, né, que vocês puderem, né, acessar o sininho da notificação e se inscrever, dar o seu like, confirmando a sua presença, né, na cidade onde você alcançou essa dádiva, essa graça que chegou até você, para que nós possamos cada vez mais forte levarmos a palavra do Senhor além daquilo que nós podemos, por intermédio do seu aparelho, né, da sua contribuição. Inscreve no canal, dê o seu like, assina, né, coloca o seu joinha, né, e ajuda os seus irmãos a encontrar com as verdades. Isso é para a glória de Deus. Amém, meus amados? Que Deus assim vos abençoe, proteja e livre e guarde de todo laço do mal. Um forte abraço, fica com Deus. Eu desejo um Feliz Natal, um próspero ano novo para todos